Vamos na sequência? Aula agora, olha só, aula de número 13, INSS, Técnico do Seguro Social, nosso intensivão, aula 13. Na aula passada, poderes administrativos, falamos das características, sempre aplicados no interesse da coletividade, não esqueça disso por gentileza. Fácil. Agora, o que nós precisamos visualizar? Precisamos visualizar os poderes em si. Então vamos falar das espécies. Espécies. Primeiramente, poder regulamentar. O poder regulamentar, ele também é conhecido como poder normativo. O poder regulamentar também é conhecido como poder normativo. E o que nós temos aqui? Nós temos, primeiramente, que ele é um poder do chefe do Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, e ele se reflete como? Numa competência privativa, então compete privativamente, e está no artigo 84, está dentro do artigo 84, nos incisos 4º e 6º da Constituição Federal. Então, artigo 84, inciso 4º e inciso 6º da Constituição Federal. São nesses dois incisos que nós visualizamos o que diz respeito ao poder regulamentar. O que você pode já imaginar? Nós temos a manifestação de um lado do poder regulamentar enquanto decreto executivo e do outro lado enquanto decreto autônomo. Vamos falar desses dois decretos agora. Letra A, ponto 1. Decreto executivo. Aí você fala, Barbieri, o que é o decreto executivo? No decreto executivo, nós estamos dentro do quê? No decreto executivo, nós estamos dentro do artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, em que eu busco complementar a lei. Busco complementar o texto de lei busco sua fiel execução. Imagina, por exemplo, que diz lá a lei do plantão judiciário, fala que o plantão judiciário é para as causas urgentes. E eu lhe pergunto, o que é uma causa urgente? Você fala, não sei. Pois é. A lei não diz o que é uma causa urgente. Então, vem o chefe do Poder Executivo, usa do seu decreto executivo, né, um decreto que vai complementar, então, para tornar a lei mais clara, para dar a fiel execução. O nome já diz. Pega lá o artigo 84 da Constituição Federal, vai lá no 84, primeiro no seu inciso 4º, então artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Nós buscamos, então, dar à lei aquilo que realmente deveria ter sido dito e não foi. Então, nós buscamos o quê? Nós buscamos complementar o texto de lei. Veja, no decreto executivo, eu em momento algum estou preocupado em substituir a lei. Não, nada disso. Eu quero complementar o texto de lei. Então, é assim que nós visualizamos o decreto executivo. Você fala, Barbieri, até aqui nenhum problema no decreto executivo, então nós vamos tão somente complementar o texto de lei e dar a fiel execução à lei. Perfeito. Mas nós temos também, olha aqui, o decreto autônomo. Nós temos também o decreto autônomo, que é o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal.
E aqui ele não busca complementar o texto de lei, não. Aqui ele acaba por substituir o texto de lei. E muita gente fala que ele é inconstitucional porque o chefe do Poder Executivo estaria invadindo a esfera de competência. O chefe do Poder Executivo estaria invadindo a esfera de competência do Legislativo. Olha só, esse é o decreto executivo. Ele busca dar o quê? Fiel execução. Vai complementar a lei. Então aí a palavra-chave aqui também é complementar. Ele não substitui, ele apenas complementa o texto de lei. Por um outro lado, nós temos o decreto autônomo. O decreto autônomo, agora ele faz o quê? Ele vai substituir o texto de lei. Então, o decreto autônomo acaba por substituir o texto de lei. Fechou? Cuidado com 84, inciso 6º, com essa redação. Diz lá, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, grifo finalzinho, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. B, extinção de funções ou cargos públicos, olha o finalzinho, quando vagos, não podem estar providos, devem necessariamente estarem vagos. Ótimo? Então deixa marcado que esse é o nosso bom e velho decreto autônomo. Aqueles que defendem que ele é um decreto que está desrespeitando a independência dos poderes, parece também, terem aí razão, porque de fato o chefe do Poder Executivo está invadindo a competência, invadindo a esfera de atuação, do Legislativo. Mas esse é o nosso primeiro poder, então vimos o poder regulamentar. Vamos para a letra B agora. Na letra B, não é com essa caneta, nós vamos trabalhar com um comparativo. Então na letra B tem um comparativo. Letra B, poder hierárquico. Poder hierárquico. Já na letra C, podemos até trabalhar com ele assim, ó. Na letra C, poder disciplinar. O que você marcar em um, você altera no outro. Então, poder hierárquico de um lado, poder disciplinar do outro. Então, vamos lá. Recapitulando, nós estamos na aula número 13, poder hierárquico, poder disciplinar. Poder hierárquico, ele é amplo e permanente. Amplo e permanente. Poder disciplinar, por sua vez, deixa eu apertar um pouco aqui a escrita. O poder disciplinar, pela sua vez, é só você inverter. Então, poder disciplinar, aperta um pouquinho. Ele não é amplo. O inverso é que ele é restrito. Ele não é permanente, então ele é temporário. Olha lá. Já acertamos. Restrito e temporário. Nossa, fácil pra caramba. Não tem aqui menor problema. Se o poder hierárquico ele é amplo porque ele exterioriza 5 reflexos. 5 reflexos. Quais são? Dar ordem, delegar, avocar, fiscalizar e ainda rever atos. Olha que espetáculo. São os 5 reflexos do poder hierárquico. Lembrando que a incidência, então nós temos aqui a incidência, é contra todos.
Todos quem, Barbieri? Agentes públicos e particulares. Agentes públicos e particulares. Pronto, esse é o poder hierárquico. Vamos agora visualizar o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele tem um reflexo. Um reflexo. Qual é o reflexo? Punir ou não punir. Ah, então está explicado porque que ele é restrito. E qual que é a incidência? Cuidado aqui, hein? Pegadinha na prova. Incidência. Podemos desdobrar. Regra incide contra os agentes públicos. Perfeito. Se tem regra, porque você já sabe, tem exceção. Qual é a exceção? Incide contra os particulares. Incide contra os particulares. Qualquer particular? Não. É aqui o perigo. Tá vendo que esse particular, ó, vou até destacar. Tá vendo que esse não, com preto não dá, né? Tá vendo que esse particular, ele tem o quê? Ele tem um asterisco. Ó, isso aqui é um asterisco. Usa a imaginação. Isso aqui é um asterisco. Ó o particular aqui, ó, com asterisco. Você fala, pera lá, Barbieri, que papo é esse de particular com asterisco? Se cair na sua prova que o poder disciplinar recai contra todos os particulares, mentira. Só o particular que tem um asterisco. E o que é esse asterisco? É o particular que tem um vínculo específico com a administração pública. É o particular que está unido com a administração pública. Vínculo específico quer dizer, por exemplo, o aluno de uma escola pública matriculado regularmente. Se ele é aluno de uma escola pública, ele está unido ao Estado. Eu, que tenho uma empresa e assino um contrato administrativo e agora, então, tenho um vínculo específico com o Estado, é o asterisco. Então, esse asterisco é uma união entre a administração pública e o particular, através de um vínculo específico, através de uma junção, alunos de escola pública, particulares que firmaram com o Estado um contrato administrativo. Se eu, aluno de uma escola pública, coloco uma bomba no banheiro da escola e vai tudo pelos ares, eu vou ser punido. Posso até ser expulso, por exemplo. Essa sanção, sim, é fruto do poder disciplinar. Ou então, o contrato administrativo, eu não cumpri o contrato administrativo, vou ser punido também. Fruto do quê? Fruto do poder disciplinar. Agora, eu particular, que não tem nenhuma ligação com o Estado, eu recebo sanção? Do poder disciplinar, não. Eu posso receber uma sanção fruto de um poder maior do Estado, de um poder soberano do Estado, de império, mas do poder disciplinar, não. Então, cuidado, o poder disciplinar ele só vai incidir contra o particular se esse particular tiver o asterisco, né? Que é um vínculo específico com a administração pública. Perfeito até aqui? Bacana? Então, ótimo. Já sabemos as comparações entre o poder hierárquico e o poder disciplinar. Se isso cair na sua prova, possivelmente eles vão inverter as informações. Cuidado para não ser induzido a erro, tá joia? Vamos na sequência agora, a letra D. Vamos lá falar da letra D. Na letra D, nós temos o mais famoso de todos, né? Na letra D, eu encontro o poder de polícia. Letra D. Poder de polícia é disparado o poder mais famoso de todos. Aí você pergunta, Barbieri, o que eu tenho que saber sobre o poder de polícia? Né? Se eu não corto para o quadro, você fica me olhando e não vai adiantar nada. O poder de polícia, ele é o mais famoso. E aí você vai pensar assim, bom, falou em poder de polícia, o que eu tenho que pensar? Falou em poder de polícia, você pensa sempre nessa mesma palavra. Poder de polícia é uma restrição. Então, falou de poder de polícia, o poder de polícia é sempre uma restrição. E esse poder de polícia se manifesta como? Esse poder de polícia, ele se manifesta da seguinte forma. Ele pode tanto ser uma obrigação de fazer,
como também pode ser uma obrigação de não fazer. Então, o poder de polícia é uma obrigação. Você fala joia. Pode se manifestar em obrigação de fazer, por exemplo, o dono de um imóvel urbano que não cumpre a sua função social, terá que edificar ou realizar um parcelamento compulsório. E isso é uma obrigação de fazer. Isso é uma obrigação de fazer. Perfeito? Joia. Segundo aspecto. Olha lá. Pode ser também uma obrigação de não fazer. Não exercer a profissão sem a devida habilitação, não ouvir o som na altura que você bem entender, não construir do jeito que você quiser. Facinho, né? Beleza. Ótimo. Então, até aqui, bem tranquilo. Até aqui, bem tranquilo. Agora, veja só. Vamos caminhar mais um pouco. Vamos lá. Já vimos a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Será que basta parar aqui? Não. Agora, você tem que visualizar a diferença entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Mas é bem facinho, tem macetinho aqui, ó. Polícia administrativa, você lembra que ela é BAD. Anota lá. Polícia administrativa é BAD. BAD por quê? BAD porque recai sobre bens, sobre atividades e também sobre direitos do particular. Recai sobre bens, recai sobre atividades e recai sobre direitos do particular. Por essa razão, é que nós falamos que a polícia administrativa é BAD. Fácil. Até aqui nenhum problema. Bem tranquilo. E a polícia judiciária? Polícia judiciária recai contra pessoas. Ah, então a polícia judiciária recai contra pessoas. Aí você fala, essa é a primeira diferença. Isso, essa é a primeira diferença. Eu vou apagar aqui os bens, atividades e direitos para completar embaixo. A segunda diferença é o seguinte, que a polícia administrativa, como regra, de forma clássica, ela é preventiva. A polícia judiciária é repressiva. A polícia administrativa utiliza-se do direito administrativo. A polícia judiciária utiliza-se do direito penal, do direito processual penal. Então essa é a nossa primeira comparação. Anote aí. Esse é o nosso primeiro ponto, esse é o nosso quadro sobre polícia administrativa e sobre polícia judiciária. Polícia administrativa, polícia judiciária. Até aqui fácil, hein? Até aqui nenhum problema, tudo bem tranquilo. Mas aí você pensa, Barbieri, tem uma questão que é sempre assim, ó, sempre muito, mas muito cobrada, que é aquele papo de você ter lá os atributos, alguns chamam de características. Afinal de contas, como é que eu posso ter um macetinho para resolver toda e qualquer questão sobre atributos, toda e qualquer questão sobre características? Vixe, fácil demais. Vou lhe dar uma dica. Lembra disso? Então, perguntou sobre as características do poder de polícia. Perguntou sobre atributos do poder de polícia.
Você fala, opa, Barbieri disse que me daria uma dica. Pronto, já lhe respondi. A nossa resposta é essa, dica. Você fala, por quê? É a dica enquanto discricionário, o C de coercitivo, a ideia de coercibilidade e imperatividade, e o A da autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Viu só que fácil? Então, é desse jeito que nós trabalhamos com a dica. Caiu, então, poder de polícia, caiu aquilo que diz respeito a atributos ou características. Primeira coisa, dica. O poder de polícia é discricionário, é coercitivo, tem coercibilidade, imperatividade e é autoexecutável. Vamos melhorar. Vamos melhorar porque ainda tem mais uma pegadinha. Por isso que o poder de polícia cai tanto. Ele tem um monte de detalhes. Vem pra cá, olha só. Eu vou deixar marcado para você a nossa dica. Tá aqui então marcadinha. Pode imprimir e já colocar aí na sua parede, no seu fichário. Ô filho de uma mãe, para não falar outra coisa. Não era para pagar, né? Enfim, já que ele quer assim, então vamos só destacar dessa forma, ó. Pronto, aqui a dica. Pronto, aí ó, dica, ó que bonitinho. Só que toma cuidado com a regra e com a exceção. Vem para cá. Regra. O poder de polícia é discricionário. Podemos fiscalizar um bar e não fiscalizar todos os bares da rua. Você fala, Barbieri, já sei. Se tem regra, Se tem regra, porque tem exceção. Olha para cá. Exceção. O poder de polícia pode ser vinculado. Você fala, puxa vida, aquelas questões miseráveis que falam que o poder de polícia é sempre vinculado ou que o poder de polícia é sempre discricionário, você marca, cai igual um marreco, né? Erra. Porque a regra é que ele é discricionário, mas excepcionalmente ele será vinculado. E aí você diz, será vinculado quando? Olha que fácil. Será vinculado quando eu trabalhar com as licenças administrativas. Licenças administrativas. As licenças administrativas, elas farão com que o poder de polícia seja vinculado. E será vinculado por qual razão? Porque quando o particular preencher os requisitos da licença, ele deve ser licenciado. Viu que beleza? Então é essa a forma pela qual eu quero que você raciocine no dia da prova. Caiu para você. Poder de polícia, você lembra que ele é tanto uma obrigação de fazer quanto uma obrigação de não fazer, sempre manifestado numa restrição. A polícia administrativa é BED, a polícia judiciária recai sobre pessoas. Por sua vez, a polícia administrativa nunca recairá sobre pessoas, recairá sobre bens, atividades ou direitos. A polícia administrativa é preventiva e utiliza-se do direito administrativo. Quais são as características, quais são os atributos do poder de polícia? É a dica. Discricionário, coercibilidade, coercitivo e autoexecutável. Aí eu pergunto, mas será sempre discricionário? A regra é que será discricionário. Excepcionalmente será o quê? Excepcionalmente será vinculado. Joia? E quando é que será vinculado? Quando eu trabalhar com as licenças administrativas. A próxima pergunta, D.4. Eu posso delegar o poder de polícia ao particular? Delegação ao
particular. O poder de polícia pode ser delegado ao particular? Ó, bem grande. Não. Não pode ser delegado ao particular. Lembra, se o poder de polícia ele é uma restrição que recai sobre bens, atividades e direitos, como é que eu permito que um particular esteja restringindo a órbita, a esfera do outro particular? Não tem jeito. Mas cuidado. Eu acho que não cai assim não, mas se cair, é uma pegadinha e tanto, só você acerta. Os atos menores. Você fala, Barbieri, o que são os atos menores? Os atos preparatórios do poder de polícia. A minha empresa vai lá e instala os radares fotográficos na rua para quando o carro passar em alta velocidade ser multado. Instalar radar o particular pode. Ele não pode cobrar a multa, ele não pode aplicar a multa. Então vem para cá, ó. Excepcionalmente, né, vou até deixar aqui um asterisco, pode o particular praticar atos menores, chamados de atos materiais, atos preparatórios do poder de polícia. Instalar radar, por exemplo, na via é um ato preparatório. Quem vai aplicar a multa, quem vai legislar sobre aquele assunto é a administração pública. Entendeu até aqui? Alguma dúvida? Ótimo, então. É assim que nós trabalhamos com o poder de polícia. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que caminhar mais um pouquinho, para analisar o tal abuso de poder. Olha, em todo o ponto 2 nós falamos dos poderes. Agora, no ponto 3, eu tenho que falar o quê? Eu tenho que falar do abuso de poder. Você fala, ih, Barbieri, cai um monte de questão sobre isso. Cai mesmo. Abuso de poder. Tanto é assim, o abuso de poder nós vamos colocar num quadrinho, ó. Abuso de poder. Abre para mim aqui uma chave. O abuso de poder, você coloca lá em cima, desvio de poder. Ó, caiu questão sobre isso, para de ler e já monta o quadrinho. E aqui embaixo, excesso de poder. Desvio de poder lá em cima, excesso de poder aqui embaixo. Perfeito. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora, do outro lado, colocar o FIFOCOM. Olha lá. O FI, você fala, não estou entendendo nada. Relaxa, fica tranquilo. Finalidade, forma, competência, objeto e motivo. Pode dar um pause aí na tela, copia bonitinho e na próxima aula eu volto, para que a gente complete então o raciocínio sobre o abuso de poder, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom, sucesso nos estudos, qualquer dúvida entre em contato comigo e a gente se vê. Até lá!